irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes da gente iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de mais um dia em nossas vidas e de principalmente poder estudar a Tua Palavra, buscando nelas o sustento para a nossa fé. Nos capacite a compreensão do tema que estudaremos e nos habilite a praticar e a ensinar aqueles que nos servem. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Tribulações. Algo que todo ser humano, de uma forma ou de outra, já enfrentou no mundo e enfrenta. Uns tempo prolongado, outros mais curto, outros sobe e desce, e assim por diante. Daqui e dali ainda surge. E aqui nós vamos ver com enfoque na Palavra de Deus, lições para nossas vidas. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Irmãos, é um efeito dominó glorioso esse apresentado pelo apóstolo Paulo. Ele dizer que a tribulação nos leva à perseverança, nos ensina a lição de perseverança. Aprender a perseverar, ter foco, não abrir mão do foco. E quando a gente aprende a perseverar, nós automaticamente nos tornaremos mais experientes. E com a experiência, isso vem a maturidade, evidentemente, a ponto de nos levar a ter esperança verdadeira, não é ilusão, esperança de verdade. E essa esperança, segundo o que o tema aqui apresenta, é derramada pelo Espírito Santo. Ela é fortalecida, ela é focada pelo Espírito Santo. E isso nos induz ao amadurecimento da fé, de forma extraordinária, a que não abramos mão de forma alguma, não negociamos de forma alguma a nossa fé. Porque foi toda uma sequência em tudo que nós enfrentamos neste mundo para nos amadurecermos e termos a certeza daquilo que nós cremos, daquilo que a palavra nos ensina e sempre nos ensinou e tem a nos ensinar. No segundo tema, as tempestades da vida. Irmãos, aqui nós temos a lição tirada de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, uma experiência conhecida. Eles atravessaram o mar da Galileia, já na boca da noite, depois de um dia exaustivo de trabalho que eles tiveram às margens desse mesmo lago. E aí, quando já a noitinha, começa uma tempestade do nada no lago. Jesus entrou e deitou lá na popa do barco, numa almofada que estava ali. Certamente o piloteiro usava ela para ter mais conforto durante a navegação. E por algum motivo estava tudo tranquilo, o barco tinha um tamanho suficiente que dava para Jesus ficar ali e usar essa almofadinha para descansar, porque ele estava muito cansado. Curioso, né? A humanidade dele apresentada nessa forma. Muito bem, a tempestade começou. E aí a turma tentou de todas as formas achar uma maneira para encontrar salvação. Quando eles viram que nada que faziam adiantava, olharam para o mestre que estava ali deitado. Chamaram firme a presença dele, até questionando a estabilidade do relacionamento deles. Senhor, não te importa que nós morramos? E Jesus levanta, estende a mão para o mar, faz o mar calar a boca e olha para eles e diz: homens de pouca fé, por que sois tão tímidos?
Realmente, irmãos, é algo muito curioso que a história dessa tempestade não só ensinou que é uma tempestade normal que vinha, mas tinha uma tempestade de milagres aí junto também. É nisso que a gente percebe Deus participando por trás dos bastidores, que muitas vezes a gente foca só na tempestade, só no problema que a gente enfrenta, mas não observa que por trás dos bastidores, onde nós não enxergamos fisicamente, Deus está lutando muito mais por nós. Aqui tem uma tempestade de milagres junto com essa tempestade que veio. Primeiro, o milagre de Jesus levantar e salvar todo mundo e todo mundo ficar impressionado. Depois eles iam atravessar para o outro lado, onde eles estavam indo, da região de Gadara, onde veio o endemoniado gadareno, uma história extraordinária também que aconteceu ali do outro lado. Todos conhecem. Os demônios pedem para sair daquele endemoniado e entrar nos porcos, aquela legião. Os porcos, mais de 2.000 porcos, precipitaram o mar abaixo, e os donos desses porcos chegaram e pediram para Jesus ir embora. E o ex-endemoniado queria vir junto com Jesus, que estava ali sentado ouvindo, depois de ter sido, evidentemente, tido o cabelo cortado, unha cortada, tudo arrumadinho, né? Certamente a barba feita, ou a parada, pelo menos. E esse indivíduo agora estava pronto para voltar para a família. Ele queria voltar com Jesus, e Jesus, não, você vai para os seus. Você viu que eles vão me receber aqui? Você que vai ser os meus olhos aqui nesse lugar. Depois, lá em uma daquelas multiplicações dos pães, aparece uma multidão de pessoas que esse indivíduo teria influenciado a vir procurar Jesus. Então, milagres e milagres. E agora eles atravessam para o lado de cá, noutra direção, a que eles teriam vindo originalmente, e vai na direção de Cafarnaum, que continua a série de milagres no terceiro tema, seja curada. Aqui, quando Jesus desce do barco, Jairo, que era o chefe da sinagoga, ali de Cafarnaum, tinha encaminhado pessoas, seus servos, para vir à frente, para chamar o mestre para ir curar a filha dele, que estava quase à morte já há muitos dias, enferma severamente. E Jesus segue em direção à casa de Jairo, acompanhando os funcionários de Jairo que veio chamar ele para ir curar a menina. E no caminho, outro milagre acontece. Uma mulher que tinha fluxo de sangue, e naquele tempo a pessoa que tinha esse tipo de problema era como se fossem os leprosos, ela não tinha nem convívio social, tinha que ficar excluída da sociedade, não era permitido ela ficar dentro de casa, e ela tinha muitos anos e tinha gastado muito dinheiro para curar e não foi curada. E agora ela matutou na cabeça dela: se eu pelo menos conseguir tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu vou ser curado. E assim foi, todos conhecem esse milagre extraordinário. Quando ela tocou nas vestes dele, ele sendo cutucado para tudo quanto é lado, de pessoas apertando daqui e dali para acompanhar ele, ela foi curada. E Jesus sentiu que a virtude saiu dele. E ele parou e perguntou: quem é que me tocou? E os discípulos: mas Senhor, com tanta gente aqui te cutucando, o Senhor pergunta quem é que te tocou? Não, é um toque de virtude de fé. Aí a mulher se apresentou. E Jesus confirmou que a fé dela a curou. Coisa linda, coisa linda. Algo extraordinário. Seguindo em frente, vem Jairo agora para interromper a caminhada de Jesus até lá, o próprio Jairo. Não, Senhor, não precisa vir mais porque a menina já morreu, a minha filha já faleceu. Jesus, vamos até lá. Vocês verão a glória de Deus. E seguindo, e chega lá, ressuscita a filha de Jairo. Seja curada. Foi curada a mulher de fluxo e foi ressuscitada a filha de Jairo. No quarto tema, Jó. Outra experiência de tribulação extraordinária. Irmãos, esse camarada vivia uma vida íntegra, reta,
e justa. Esse é o relato de apresentação de Jó, na abertura do seu livro. E do nada a vida dele virou de cabeça para baixo. Do nada. Perdeu tudo o que tinha, inclusive os filhos. E a mulher o bombardeou para que ele amaldiçoasse a Deus e morresse também. Os amigos dele chegaram e ficaram ali uma semana em volta, calado perto dele, sem falar nada. E quando começaram a falar, pedrada, pedrada, pedrada. Só acusação. Você deve ter feito algum pecado. Se você tem algum pecado escondido, por isso que você está passando por isso. E Jó, firme, firme, como nós temos no relato, capítulo 19, verso 23 a 27, capítulo 23, verso de 8 a 12, e o capítulo, e o livro, e a história toda do livro de Jó, no seu livro todo. Ele com firmeza, ele falou: olha, nu eu vim ao mundo, e nu eu voltarei. Eu glorifico a Deus por Ele me usar como instrumento vivo nas suas mãos. Não conheço os propósitos dele, mas me coloco nas suas mãos. Agora eu sei, e com esses meus rins eu verei a Deus. Ele ainda demonstrou a crença na ressurreição. Imagine, ele acreditou na vinda de Cristo, na vinda que ele viria nas nuvens do céu, que é a que nós aguardamos. Quando ele fala que com esses meus rins eu verei a Deus, ele está falando da segunda vinda de Cristo, e não da primeira, que é quando ele vai ser ressuscitado. Quando ele disse lá em Jó capítulo 1, verso 21, que nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta de Jó. A qualquer dúvida que pairasse sobre a mente de qualquer um que estivesse observando a conduta da fé. Do próprio Jó, ou de cada um que enfrenta a tribulação. E essa é uma realidade. E nós precisamos de aprender a enfrentar essa realidade e a ter fé madura para superarmos as tribulações, as crises que todo mundo passa, todo mundo enfrenta. Mas é com fé, que é pego na mão de Deus, é que nós romperemos todas as tribulações e seremos vitoriosos. Porque Cristo já venceu por nós. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. O quinto tema, o caminho de Emaús. Aqui outra tribulação muito curiosa. Em meio a grande tribulação. Por que grande tribulação? Irmãos, por que Jesus foi morto? Perseguição. A liderança judaica, a liderança da igreja dele, não aguentava mais a fama de Jesus, com todo o ministério dele. E exigiu no Império Romano que ele fosse executado. E que de preferência ele fosse jogado lá no Caveira, lá na grota do Caveira. Não era nem para ser sepultado, porque segundo a palavra de Deus, todo aquele que morrer pendurado no madeiro será maldito. Não era para ser nem enterrado. E assim eles queriam fazer com que Jesus fosse sepultado dessa forma, jogado lá no Caveira, como eram todos os crucificados. Um ódio satânico empreendido contra o Filho de Deus vivo. Mãos e pés que foram usados o tempo todo para salvar, para evangelizar, para curar e ressuscitar. E o ódio da própria igreja dele, da liderança da igreja dele, exigiu do Império Romano a execução dele. Ele foi executado. Foi assassinado porque não tinha prova de crime, que a prova é maior, e o próprio Pilatos lavou as mãos. Ele falou: claro, eu não vejo motivo algum para esse homem ser executado. Eu lavo as minhas mãos. E lavou as mãos diante de todos. Covarde também, porque ele tinha poder para soltar e podia ter soltado, mas por causa de vínculo político, por pressão política, ele cedeu e mandou matar. Mas aqui, depois de tudo, Jesus então ressuscita. E no ressuscitar, ele está andando aqui do lado de dois dos discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús,
cerca de 12 quilômetros mais ou menos de distância de Jerusalém. E Jesus se coloca do lado deles, que vinha andando, comentando essa tribulação terrível de perseguição que teve, que chegou a levar alguém que de forma tão amorosa cuidou das pessoas e de todos, como que as pessoas podiam fazer aquilo com ele. Lembrando de todo o sofrimento, de tudo que ele passou, e lembrando dos momentos gloriosos durante as missões, os trabalhos missionários e tudo mais que foram feitos no meio que eles andaram com ele aqui na terra. E agora, comentando sobre isso, Jesus aparece do lado e começa a ensinar a Bíblia para eles. E Jesus não foi reconhecido. Por quê? Porque ele ressuscitou com o corpo real que ele tinha no céu, evidentemente contendo a sua glória, para que não consumisse aqueles que estavam andando com ele. Mas eles estavam na sua característica física original antes dele se manifestar no ventre de Maria. Por isso que ele não foi reconhecido por ninguém. Ele estava perfeito, sem detalhe, não tinha características de raça caída mais, de gente de descendência pecaminosa, como era o caso dele, do ventre de Maria para cá. Ele tinha as características físicas do ser humano normal. Agora não. Agora as características dele eram de raça pura, perfeito, como ele era antes de vir, um ser divino. E ali estava um ser divino andando do lado deles. E eles não reconheceram por isso. Ele só foi reconhecido quando ele foi partir o pão, entrou para dentro de casa com eles e ergueu para partir o pão. Aí eles o reconheceram. E ele desapareceu na frente deles. Tribulação, irmãos. Eles estavam no meio de uma perseguição aqui, contra os cristãos. Os discípulos foram perseguidos. Todos eles foram executados. João, eles não conseguiram matar, jogaram ele no caldeirão de óleo fervendo, viu que ele não morreu, exilaram ele na ilha de Patmos, aonde lá ele escreveu a última de suas obras, o Apocalipse. E depois morreu já com cerca de 100 anos de idade. Sabe, irmãos, tem um trecho que eu achei interessante aqui, baseado em Lucas 24, 18, um trecho que a autora da lição mencionou. Essa também é a mensagem de Jesus para nós hoje. Com frequência esquecemos que Ele caminha ao nosso lado nos vales da vida. Muitas vezes não o reconhecemos. Esquecemos que existe muito além do que vemos. Permitimos que a aflição e a dúvida se instalem no coração como se nossa vida não tivesse segura em suas mãos. E não raras vezes achamos que sabemos melhor do que Jesus o que está acontecendo conosco. Realmente. É nessas horas que a gente tenta dar uma ajudinha para Deus, né? É a hora que a gente acaba fazendo mais estrago. Pensa que vai fazer bichinho e acaba fazendo uma bicheira danada, né? Coisa terrível. No 6º tema, olhe para Jesus. Aqui conta uma história de um sonho de Ellen Whitefield. E nesse sonho ela sentiu muita agonia pela sua individualidade mortal como ser humano, de sonhar com Jesus e estar olhando Jesus face a face. Ela sentiu muito constrangimento, porque no relato do sonho ela olha como se Jesus olhasse com um olhar cortante para ela e vendo toda a debilidade pecaminosa dela. Mas aí ela encerra dizendo: esse sonho me deu esperança e fé, e a beleza e a simplicidade de confiar em Deus, que começaram a raiar em minha alma. Primeiros Escritos, página 93 e 94. Irmãos, ela enxergou nesse sonho o poder absoluto da graça. O poder perdoador que Deus nos oferece quando nos oferece a salvação. Por isso é que se resumiu nesse sonho que ela teve. Olhe para Jesus. Ele é que irá nos curar, é Ele que nos salva, é Ele que nos leva ao vitória. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema, o ouro da fé. Uma pergunta para
meditação inspirada em Marcos capítulo 9, verso 24. Se sua fé está fraca, ore. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9, 24. Cerque-se de todas as pessoas que o encorajem e não daquelas que o desanimem. Um outro tema inspirador também, que está em 2 Coríntios 12, 9. O mundo nem sempre cuida das pessoas fragilizadas, ignoradas, feridas e quebrantadas. A mensagem de Deus é: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas antes de dizer isso aqui no próprio verso 9, ele disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, irmãos? Quando a gente pensa que não tem saída, é justamente ali que vem a saída. É ali que se manifesta o milagre, porque Deus é o Deus do impossível. Santo Deus, muito obrigado por nos dar essa certeza, essa convicção que Tu sempre estás conosco. Fortaleça-nos e capacita-nos, Senhor, sempre a enxergar a saída conduzida por Ti em nossa vida, em nossos caminhos. E que sempre Tu, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e o Teu poder, nos conduza sempre à vitória. Santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Te pedimos e agradecemos as Suas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração.